O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo cidadão real, após o término das situações que envolveram as recentes eleições, que realmente nos tomaram muitíssima atenção por conta das movimentações, neste momento em que aqueles eleitos se dedicam a compor os seus secretariados e ministérios, e evidentemente estaremos atentos a todo esse cenário, o programa Cidade Real retoma a sua pauta, eu diria, tradicional, onde assuntos do seu interesse são debatidos, são analisados, são ponderados e refletidos aqui semanalmente. E nesta edição, imediatamente após o término deste momento, por vezes muito confuso, muito intenso, muito contraditório, retomamos a nossa tranquilidade para conversar com você, que nos prestigia com a sua audiência, sobre uma temática muitíssimo diversificada. Nesta edição, estaremos tratando de educação, literatura, cultura e religião, recebendo um professor, um escritor, um teólogo, um músico e um poliglota que já combinou com a nossa produção de conceder a sua entrevista com tradução simultânea em 2 ou 3 idiomas para que você que nos assiste em qualquer parte do mundo tenha esta compreensão. Será um programa sensacional. Conversaremos com todas essas possibilidades profissionais, eu diria, muitíssimo talentosas, que levarão até você reflexões multidisciplinares sobre todos esses temas, mas de maneira absolutamente correta, transparente, ponderada e sensata. Vale acompanhar, vale assistir, porque este programa meio que quebra aquela agenda anterior, muito tensa, muito, eu diria, por vezes contraditória. Se bem que eu entendo que o contraditório é saudável, embora incomode, mas faça parte do sistema democrático. Portanto, esteja conosco, porque o que será abordado nesta edição, certamente em algum desses aspectos, será do seu interesse. A nossa produção se esforçou sobremaneira para trazer todos esses profissionais aqui nesta edição inédita. Sendo assim, como sempre, com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muito bem-vindos em mais esta edição inédita do programa Cidade Real, que conta com a indispensável confiança dos nossos apoiadores financeiros, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 12 de novembro de 2018. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. O
tempo não volta atrás, mas a máquina do tempo existe e se chama fotografia. Priscila Cardinô, 981 56 91 95. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Nova Friburgo mais verde. O que você faz pelo meio ambiente? Precisamos fazer da nossa cidade uma Nova Friburgo mais verde, mais sustentável e mais viva, não acha? Claro! Cuide do seu lixo, não desperdice água e poupe energia. E as árvores? Queremos reflorestar Nova Friburgo. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos, a cidade de todos os povos. Apoio EBMA. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira e também de adesão à campanha Novembro Azul. Passado o mês de outubro, onde em todas as edições aqui enaltecemos a iniciativa da prevenção ao câncer de mama, agora estamos, evidentemente, também acompanhando esta campanha fantástica de prevenção ao câncer de próstata. É uma situação extremamente delicada e que ainda sofre muito preconceito por parte dos homens, obviamente, que por vezes não se submetem aos devidos exames, até porque são necessários que sejam feitos em conjunto para que o médico possa realmente diagnosticar a possibilidade de algum tipo de doença, de tumor ou de câncer, mas que também envolve determinadas operações e determinadas situações que, mesmo sendo constrangedoras, se justificam pela finalidade de você identificar qualquer problema desta natureza, nesta região, que, se detectada com a devida antecedência, as possibilidades de cura são realmente consideráveis. É uma doença silenciosa que, quando lhe mostra ou sinaliza com os sintomas, o quadro já está um pouco comprometido. As estatísticas são alarmantes em nosso país, sobretudo pela falta, eu diria, de prática dos homens de se cuidarem, evidentemente, sob vários aspectos, mas especialmente nessa situação, pelo preconceito, conforme eu disse, e sendo assim, não permitem que sejam tomadas as medidas para que esses problemas sejam devidamente sanados e curados. Portanto, você que nos assiste e nos ouve nesse momento, porque o programa tem reapresentação pela Rádio Conselheiro FM, tome essa iniciativa, que eu diria de autoestima, de cuidado com a sua saúde, de longevidade, enfim, porque certamente isso vai lhe prevenir de sofrimento, como também para aqueles que lhe cercam no âmbito, sobretudo, do cenário familiar. Tome essa iniciativa, vale você realmente vencer esse preconceito, agendar uma consulta com o seu médico, até porque ele quer ter um dedo de prosa com você, se é que você está me entendendo. Portanto, continuaremos enaltecendo esta campanha que tem duração permanente, não existe prazo de validade para essas medidas de prevenção no que se refere aos cuidados com o corpo, tanto feminino quanto masculino. Mas, por circunstâncias, o mês de novembro ele tem esse enfoque. E o programa Cidade Real se manifesta solidário a esta campanha, lhe oferecendo este alerta. Sendo assim, estaremos, conforme anunciado no início do programa,
tratando de uma pauta multidisciplinar, conversando com um professor, com um escritor, com um ex-secretário municipal de educação, com um teólogo, com um conferencista, músico também e poliglota. Entretanto, tudo reunido numa única pessoa, numa única, diria, identidade profissional que reúne todas essas demais com muito talento. E assim cumprimento o grande companheiro, amigo Ricardo Lengruber. Seja muito bem-vindo, amigo, ao programa Cidade Real. A direção da TV Zoom e a produção do nosso programa se sentem honradas com a sua presença. Zuri, muito obrigado pelo convite, por voltar mais uma vez ao programa Cidade Real, conversar com os telespectadores da TV Zoom. É sempre uma honra para mim. Muito obrigado pelo convite. Tamo junto, até porque a nossa pauta é extensa hoje, né? Temos que adiantar, né? Exatamente. E já de imediato coloco o primeiro item. Quais são os resultados da recente Conferência Municipal de Educação que foi realizada neste último final de semana? Para a gente ter uma ideia, Zuri, Nova Friburgo realizou em 2014 a sua 4ª Conferência Municipal de Educação. Essa conferência foi inspirada pela promulgação de uma lei em 2012, que foi o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional tem 20 metas para um período de 10 anos. Metas que têm a ver com garantir a matrícula para 100% dos estudantes no Brasil, crianças e adolescentes, erradicar o analfabetismo, valorizar o salário dos professores, garantir atendimento especial para crianças que demandam atendimento especial, educação de jovens e adultos, financiamento da educação, gestão democrática, enfim, são 20 itens que são tratados assim de maneira bastante detalhada, de maneira bastante apurada no Plano Nacional. O Plano Municipal foi feito inspirado nessas mesmas 20 metas, obviamente que para os limites do território do município de Nova Friburgo. Isso aconteceu em 2014, a lei foi promulgada no município em 2015. Então ela tem a vigência de 15 até 2025. Agora, na 5ª Conferência Municipal, que foi realizada sexta-feira, dia 9 de novembro, sábado e domingo, 10 e 11 de novembro, respectivamente, a 5ª Conferência ela se pautou em avaliar, monitorar, reorganizar e, naturalmente, submeter à Câmara Municipal, ao Legislativo Municipal, um novo texto dessa lei com novas metas e tudo mais. A gente observou que, em alguns pontos, o município de Nova Friburgo deu passos importantes, se a gente comparar com as médias estadual e nacional. Vou te dar um exemplo para ilustrar isso. Matrícula em creches ou em escolas de tempo integral. A meta nacional é 25%, né? Ou seja, do número de alunos matriculados nessa modalidade de ensino, né? Com horário estendido. Porque é importante que a gente tenha em mente o que é horário integral e o que é educação integral. Horário integral é apenas a extensão do tempo da criança e do adolescente na escola. Então, Friburgo, em certo sentido, já atingiu. Educação integral? A educação integral, na verdade, é um conjunto de procedimentos pedagógicos, tem a ver com uma filosofia da educação que não se ocupa apenas com a questão cognitiva, acadêmica, mas uma educação que integre outros elementos da vida da pessoa. A questão física, a questão da habilidade física, comportamento, psicomotricidade, as questões relacionadas à cidadania, a artes, literatura, ou seja, tudo isso integrado num currículo escolar. É perfeitamente possível que você tenha uma educação integral, integrada, mesmo com um tempo menor dentro da escola. Como é possível também que você tenha uma educação muito compartimentada e, por isso, ruim, mesmo com um horário estendido, né? Então, uma coisa não necessariamente está ligada com a outra. O objetivo é que a gente tenha uma educação integral em tempo integral. Isso seria o ideal, digamos assim, né? O nosso sonho. Certamente. Friburgo tem o atingimento dessa meta ao longo dos últimos anos, mas ele não avançou. Então, observe, o cumprimento burocrático lá do horário integral está atingido,
mas nós não avançamos, nós não colocamos mais crianças e mais adolescentes dentro dessa modalidade. Em outros pontos, a cidade tem muita dificuldade. A gente sabe que o financiamento da educação no município depende quase que totalmente de dinheiro vindo do Fundeb, dinheiro vindo, portanto, do Ministério da Educação. O município ele tem a obrigatoriedade de tudo aquilo que ele arrecada do Tesouro Municipal aplicar pelo menos 25%. Ele aplica um pouco mais, dependendo do ano, né, porque as despesas de merenda escolar não podem ser computadas dentro dos 25%, mas elas têm que ser pagas, né? Então, naturalmente, esse dado varia um pouquinho. Então, ficou claro para nós na conferência que, número 1, é preciso monitorar de perto esse plano para daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, a gente ter, de fato, passos dados. Não basta mudar a lei, a gente não pode ficar mudando a lei porque o poder público não conseguiu avançar. Segundo lugar, para que se avance, é importante que todo mundo arregace as mangas e, sobretudo, o poder público, tanto no âmbito municipal, mas especialmente no âmbito federal, tenha mais investimentos na cidade. Porque se não tiver investimentos nas cidades de uma maneira geral, a gente não consegue avançar. E por último, Zuri, ficou claro que as coisas só andam na rede pública de educação graças aos servidores da rede pública de educação, né? As professoras, os professores, o pessoal do apoio, que de fato arregaça as mangas e toma o trabalho, né, dentro das escolas como uma abnegada missão, né? E apesar de todas as dificuldades que tem, conseguem avançar. A conferência mostrou isso muito claramente. E mostrou também que determinados setores que podiam participar da conferência, inclusive para ajudar na promoção da reflexão sobre a educação, porque a conferência não é sobre a rede municipal, é sobre a educação no município como um todo. Integra entes privados e públicos, estaduais, municipais, federais, universidades, usuários dos sistemas de educação, pais de alunos, alunos, né, conselhos escolares. E o que a gente percebeu é que a rede municipal estava em peso participando, mas os outros setores tinham ali uma turma muito diminuída e, com isso, naturalmente, a riqueza, a pluralidade da discussão não foi tão boa em razão da ausência de muitos entes. Quais foram os ajustes propostos na nova legislação? Olha, Zuri, basicamente, um ajuste que, no meu modo de entender, pode ser decisivo é que o mínimo constitucional para investimento público é de 25%. Correto. Nós conseguimos aprovar na legislação que ele avança para 28% até 2020, 29% até 2022 e 30% até 2025. Ou seja, então esses pontos percentuais, ao longo dos próximos 6, 7 anos, eles podem promover uma mudança qualitativa no sistema. É claro que a prefeitura vai precisar se organizar, especialmente no seu orçamento público, porque ela vai ter que ir cada vez tirando um pontinho percentual para aplicar na educação. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que no capítulo sobre a gestão democrática das escolas, isso foi, digamos, entre aspas, retirado do plano municipal, porque nós já temos uma legislação própria sobre isso, que, aliás, é até anterior ao plano, mas que está sendo aperfeiçoada. Tem muita disputa sobre isso, tem muita gente que pensa diferente a respeito do tema. Eu mesmo, pessoalmente, penso diferente daquilo que está colocado lá na legislação. A gente respeita, naturalmente, certamente, mas luta para que isso seja aprimorado, seja enriquecido, sobretudo garantindo a alternância dos profissionais na direção das escolas. Não é razoável em nada na vida que uma mesma pessoa tenha a possibilidade de permanecer eternamente, digamos assim, num único cargo, né? Alternar é bom para oxigenar. Um outro fator também que a mim me chamou muita atenção foi sobre a educação especial, né? Esse é um tema muito controvertido, é um tema que inspira muito cuidado por parte das escolas, das famílias, da própria sociedade, do Estado, do governo, né? No caso da cidade, no governo municipal. Mas isso tudo, ao mesmo tempo, é preciso a gente olhar para aquela criança, para aquele adolescente. E, excluídas todas as dificuldades que existem, a gente garantir o direito, garantir o acesso e a permanência dessa criança, desse adolescente na escola. As escolas não estão preparadas,
tanto públicas quanto privadas, né? A rede pública, por incrível que pareça, em determinados aspectos sobre educação especial, está mais bem preparada, porque tem pessoal, porque tem minimamente condições do transporte, da alimentação, uma sala de recursos, não é? Mas são desafios. Então, se você me pergunta sobre os avanços, eu diria, esses todos que eu já mencionei, mas ele abre uma série de oportunidades. A primeira conferência, a gente não tinha um plano escrito. A primeira não, desculpa. A quarta conferência, onde o plano foi escrito, nós não tínhamos um plano. Então, nossa missão era escrever. Agora, a missão foi corrigir esse texto para que ele fosse aprimorado. E aí, já concluindo essa reflexão sobre esse primeiro item de pauta, uma vez submetido à análise da Câmara Municipal, sofrendo, obviamente, os devidos ajustes e sendo aprovado, se torna, então, um plano de governo e não de poder? Eu diria um pouquinho diferente, Zuri, mas concordando com a sua tese, um plano de Estado, não é? Um plano que induz políticas públicas. O Plano Municipal de Educação, né, ele é um plano, a realidade está aqui e o plano está aqui na frente. Ele é um pontinho utópico aqui na frente. E na medida que ele vai andando, ele vai puxando a realidade junto. Ele é para induzir as políticas públicas. O governo que está hoje exercendo o seu mandato, ele naturalmente vai ter que se adaptar a elementos desse plano. E o governo que vier a ser eleito em 2020 no município deverá estar atento a esse plano municipal de educação. Aliás, esse é um recado importante para os futuros candidatos, para as futuras candidatas. Não se preocupem muito em fazer no seu programa de governo para 2020 um programa mirabolante sobre educação. Antes de escrever o seu programa sobre educação no município, leia um plano municipal de educação. E cumpra. E se proponha cumprir. Porque se ele for cumprido, certamente, nós já teremos um ganho absoluto, absurdo. Agora, naturalmente que se no projeto, no programa de campanha, houver incrementos às metas, às estratégias que estão listadas lá no plano, aí naturalmente que o ganho ainda será muito maior. Mas não adianta inventar a roda. A roda já existe, é importante fazê-la girar cada vez com mais velocidade, no caso da educação. Exatamente. É uma orientação muito interessante, porque nessas ocasiões aparecem propostas absolutamente mirabolantes e, mais amigo, que colidem com a legislação vigente. Eu vou te dar um exemplo, não exatamente de colisão, mas nós temos o atual governo, na sua campanha, ele fez uma série de promessas para a população na área de educação integral, inclusive, que são muito além daquilo que é a meta do Plano Municipal de Educação. A meta é muito menos meta mínima, ousada do que aquilo que foi prometido em campanha, não é? E não necessariamente isso está acontecendo de fato. Então, uma coisa é propaganda de campanha, exatamente, outra coisa é capacidade de executar. E não tem a ver com competência. Competência no sentido de gestão, mas capacidade porque é disponibilidade de recurso, capacidade de pessoa, disponibilidade de pessoal para fazer os investimentos e tudo mais. Então, uma coisa é propaganda, outra coisa é fazer cumprir a legislação. E você conhece com propriedade porque durante um ano exerceu a função de secretário municipal de educação. E aí, amigo, avançando, até porque em dado momento podemos voltar aqui, a nossa pauta é extremamente dinâmica. Existe uma outra situação muitíssimo interessante que foi objeto de uma análise sua feita nos seus vídeos que estão no YouTube. Você está acompanhando aqui, por vezes, o endereço do canal do YouTube do professor Ricardo Lengruber, e lá você encontra uma série de vídeos muito bem produzidos, com algumas restrições da minha parte. Mas são detalhes. Restrições estéticas. Estéticas, exatamente. Jamais de conteúdo, talvez na forma. E que você recentemente também considerou e analisou o tema proposto para a redação do recente exame do Enem. Sobre quais aspectos você analisou a temática?
Olha, Zuri, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, né, é a prova que a garotada tem que cumprir. Eu digo garotada porque a grande maioria é quem está terminando o ensino médio, né? Mas é uma prova aberta para pessoas de todas as idades que desejam ingressar na universidade. É o 20º ano da prova. Ao longo desse tempo todo, ela sofreu algumas modificações. O Enem começou com 63 questões, todas elas integradas entre si, né? Agora o Enem tem 180 questões, em 4 áreas distintas, 45 por área, linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza, e mais uma redação. A redação do Enem vale, pasme, 50% da prova. Então, uma boa redação é quase que a garantia de uma boa nota na prova. E todo ano há uma série de textos motivadores e depois, então, o comando, digamos assim, com o tema da redação. Esse ano foi sobre manipulação, né, dos usuários na internet. Exato. Através, né, do controle de dados, né, que a internet possui. Nós vivemos um tempo de fake news, né, ou seja, as notícias falsas circulando aí, todo mundo tem um telefone com acesso à internet em tempo real. Não, é um aparelho até que faz ligação telefônica. É uma das coisas que ele faz e que muita gente nem usa. Nem usa, exatamente. Na verdade, exatamente. Nem usa mais. Então, a nossa vida é absolutamente toda rastreada pela internet, onde a gente usa o cartão de crédito, se tem uma conta no banco, os lugares que a gente foi usando um aplicativo de endereço, de mapa, né? As próprias redes sociais, que você faz ali o check-in, onde você foi, onde você não foi, por onde você passou, as coisas que você... pesquisas que você faz para comprar um determinado produto e tudo mais. Então, o tema da redação foi, na minha opinião, foi absolutamente relevante, pertinente. Atual e eu diria que motivador, inclusive, né? Escrever sobre como que pode ocorrer manipulação das pessoas. A gente acabou de viver uma eleição em que ficou claro para todo mundo que o mundo virtual, o mundo da internet, está cada vez mais próximo do mundo real das pessoas. E, por incrível que pareça, ele interfere nesse mundo real cada vez de maneira mais profunda, de maneira mais radical. Não significa, no entanto, que toda notícia que a gente lê no mundo da internet ela seja verdadeira. Quando eu digo que está mais próximo, não é que está mais próximo da verdade. Está mais próximo do dia a dia. Tem fofoca no dia a dia, tem fofoca na internet. Tem boato e notícia falsa no dia a dia, tem boato e notícia falsa na internet. Então a garotada foi estimulada a escrever sobre esse tema que é manipulação, ou seja, a possibilidade que as pessoas têm de serem manipuladas, não é? Porque às vezes a gente nem se percebe que está sendo manipulado, né? Eu me recordo bem de uma capa de jornal, recentemente, de circulação nacional, em que a manchete ela falava sobre um partido político. A imagem era sobre outro partido político. Mas a junção dessas duas informações, ela fazia com que o leitor desavisado, o leitor incauto diante daquele texto, ele acabasse pensando que a imagem se referia ao texto que estava em cima, e não se referia. Isso é quase uma fraude, na verdade. Sem dúvida. Quem faz uma coisa dessa. Mas a gente acaba se deixando manipular, não é? Ou seja, alguém está nos conduzindo a pensar o que a gente, com a nossa própria cabeça, não pensaria. Acho que o tema da redação foi um pouco nessa direção. E bastante, eu diria, conectado com a garotada. Sim. Porque são usuários contumazes das redes sociais. A minha pergunta é, não há dúvida que quanto a população mais jovem tem um percentual de utilização das redes sociais e da internet muito maior do que a população mais idosa. Sem dúvida. No Brasil, 70%, 78% das pessoas, 68% das pessoas utilizam a internet, segundo os dados que foram apresentados pela própria prova do Enem. Você continua pródigo em estatística. Né? Mas esse dado está lá. Sensacional. Esse dado está lá na prova do Enem. Me fez retornar no tempo aqui. Quando a população vai envelhecendo, essa utilização é menor. Sem dúvida. Com o tempo, eu acho que isso tende a se igualar.
A minha pergunta é, se o usuário dessas tecnologias ele tem consciência de que ele pode estar sendo manipulado por aquelas informações. Você pesquisa, por exemplo, sobre compra de chapéu na internet. Correto. Dali a pouco você começa a receber uma série de informações sobre chapéu. Isso é o mínimo, isso é o mínimo. E aí daqui a pouco você está um amante de chapéus, comprando chapéus de todas as marcas, de todas as cores, de todos os formatos. Até que ponto que isso parte do seu desejo ou o seu desejo é resultado de uma interferência externa, não é? Então, essas duas coisas existem. Essas duas coisas existem. A propaganda, muitas vezes, ela não é para anunciar aquilo que você quer comprar, mas é para te convencer que você precisa daquilo e depois te fazer desejar comprar aquilo, não é? Então, esse jogo, digamos assim, de propaganda, de marketing, de comunicação e o uso dessas novas tecnologias é fantástico de ser estudado. E por isso que a gente precisa muito, né, na escola, de uma formação que garanta não apenas que o garoto saiba sobre tecnologia, matemática, engenharia, que dá condições técnicas e tecnológicas para que um objeto como esse exista, mas ele precisa de uma formação filosófica, sociológica, humanística, para que ele saiba usar isso em prol da cidadania e não da manipulação, né? Então essas duas coisas, por mais distantes que elas pareçam, tecnologia de um lado e filosofia do outro, mas essas duas coisas estão absolutamente próximas umas das outras. Para usar um equipamento como esse, com consciência mínima, a gente precisa voltar lá no Platão, no mito da caverna, na alegoria da caverna, que é uma coisa de 2.500 anos atrás e que permanece absolutamente atual, contemporânea. Eu até entendo, amigo, que esse equipamento aqui tem a melhor definição da seguinte maneira: é o controle remoto do mundo. Sim, sim. Né? A qualquer momento, em qualquer lugar que você esteja, desde que, obviamente, disponibilize sinal de internet, você consegue acessar inúmeras e múltiplas informações e, enfim, desenvolver trabalhos, pesquisas, resolver as suas situações cotidianas, todas. Entendeu? É realmente fantástico. Se você é uma pessoa que não gosta de beber água, não tem o hábito de beber água, você baixa um aplicativo que vai te lembrar de tempos em tempos que você tem que beber água. E no final ele vai te dizer quanto você bebeu, se bebeu o suficiente, se não bebeu o suficiente, para beber água. A pergunta que eu sempre me faço, e já é inclusive um movimento que existe, né, de usar menos o smartphone, especialmente. Porque ele é o controle remoto do mundo, mas ele é quase que uma espécie de controle remoto da gente mesmo. Sem dúvida. Né? Tá todo mundo virado para o telefone, escrevendo, e a gente é quase que uma dependência, como é a dependência de drogas, por exemplo, é a dependência que a gente tem desse aparelhinho aqui. Finalizando, amigo, só para relembrar, havia uma observação sua muito interessante nas redes sociais, quando o sujeito postava, por exemplo, no Facebook, que a mãe dele havia falecido. Qual eram os comportamentos que te chamavam a atenção? Não, é porque, na verdade, antigamente, o Facebook, né, que é uma rede mundialmente conhecida, originalmente ela só tinha um botão para você reagir à postagem. Exatamente. E o botão era o botão de curtir, né? Agora já há outros botões. Você tem o coraçãozinho, exatamente. Você tem o rostinho triste, você tem o uau, né? Aquela surpresa. Aliás, quando a pessoa reage com o uau à minha postagem, eu fico sempre me perguntando, mas ela gostou, ela não gostou? Esse uau é de aprovação, ou é de negação? Enfim, de reprovação, né? Mas eu brincava com isso, quer dizer, a pessoa fazia ali uma informação qualquer, né? Triste, né? Porque perdeu um ente querido, uma coisa dessa natureza, e aí vinha lá, fulano curtiu, quer dizer, isso é o tipo da coisa que não se curte. Seria, né, cômico se não fosse trágico, obviamente. Mas, naturalmente, que a coisa vai evoluindo. As redes sociais, elas têm lá o tal do algoritmo, né? Exato. Que, aliás, é inteligência artificial. Esse é um tema, Zuri, que a educação, nos próximos anos, vai precisar se ocupar muito seriamente, que é o tema da inteligência artificial. Porque há muitas tarefas que até hoje, e até muito pouco tempo no futuro, são realizadas por seres humanos, mas que vão ser perfeitamente realizadas por robôs, por máquinas.
e com um desempenho muito melhor. E aí a pergunta que resta é a seguinte, afinal, o que sobrará para o ser humano? O que restará para o ser humano? A minha expectativa é, sempre que houve uma revolução na humanidade, revolução industrial, segunda revolução industrial, né, nós avançamos, expectativa de vida, número de empregos, a gente conseguiu avançar. Essa, no entanto, acontece num ritmo tão acelerado, os intervalos de tempo são tão pequenos, que a pergunta que a gente precisa fazer é se vai dar tempo da gente se adaptar antes de ficar uma multidão de pessoas excluída desse processo, né? Mas o fato é que o papel do professor, eu escrevi dia desses na minha coluna, lá no portal Multiplix, eu escrevi uma informação exatamente sobre isso. Em que medida, por exemplo, que o trabalho de um professor, de um jornalista, ele não precisará ser qualitativamente modificado, na medida em que, antigamente, o professor tinha a informação, o conhecimento, o jornalista tinha a informação e o leitor, o aluno, não tinha. Então, o professor era o transmissor dessa informação, exatamente, assim como o jornalista. Era o portador. Hoje o dado, a informação está aí, não é? E às vezes muito mais rapidamente do que a sala de aula ou do que o jornal ou a televisão. Então, quem é o jornalista? É aquele que faz uma curadoria, ou seja, é aquele que apura, exatamente, é aquele que interpreta, exatamente, é aquele que dá opinião. E é por isso que é importante eu não ler um jornal, eu ler 2, 3 jornais, porque eu quero opiniões diferentes. Assistir mais de um canal de televisão. Assistir o programa do Zuri, mas assistir outros programas certamente, de entrevista. certamente, Também com outras pessoas, com outras visões. Na sala de aula, a mesma coisa. A sala de aula precisa ser o lugar da pluralidade, né? Porque ideologia existe em absolutamente tudo na vida. Antes da gente nascer e depois da gente morrer. Absolutamente tudo na vida passa pelo fio ideológico. O importante é que a gente tenha acesso à pluralidade ideológica. E aí, amigo, já encerrando essa primeira parte do programa, que certamente está sendo muito interessante, por falar em ideologia, também você recentemente se manifestou acerca de um regime político muitíssimo comentado nas últimas eleições, nas eleições recentes, e que, no meu entendimento, pouquíssimos entendiam exatamente o que significava, que é o fascismo. E que continuará, eu entendo, sendo invocado pelas partes que certamente acompanharão aí o próximo governo, sobretudo a nível federal, sem entender exatamente do que se trata. Qual é o conceito de fascismo? Zuri, primeiramente, assim, a gente precisa ter claro, e eu quero começar já dizendo isso, né? O fato de o presidente eleito, Jair Bolsonaro, ter sido eleito e ter sido acusado por muitos setores eleitorais, né, de fascista, não significa que ele seja fascista. Certamente. Muito menos significa, ainda que ele o fosse, que os seus eleitores sejam fascistas. Uma coisa é diferente da outra. Há fascistas no mundo todo, em todas as sociedades, né, e que votam em todos os candidatos, independente do candidato ser mais à direita ou mais à esquerda. O fascismo é um comportamento humano, muitas vezes. Agora, é claro que quando esse comportamento ganha ares de oficialidade no Estado, em um determinado governo, as experiências históricas que a humanidade teve foram catastróficas. Exatamente. Elas foram crimes contra a humanidade. É o caso de Adolf Hitler na Alemanha, é o caso de Mussolini na Itália e de outras lideranças em governos, por exemplo, na União Soviética, na China. Nós tivemos exemplos semelhantes com outros nomes, mas muito parecidos. O problema do fascismo, basicamente, é a incapacidade de lidar com o diferente, com a pluralidade. O fascismo ele é essencialmente antidemocrático. Ele, às vezes, ele joga o jogo da democracia, vence e ele
tira, digamos assim, os pés dessa mesma democracia. Hitler foi eleito pela população. Então, essa, digamos, é a primeira característica, é o ódio à pluralidade, ao diferente. E o diferente é sempre apresentado, Zuri, como uma ameaça. O diferente é aquele que quer que você seja uma coisa que você não é, ou que você não quer ser. Então, ao mesmo tempo que esse diferente é acusado como um fraco, como um espúria da sociedade, ele é forte também porque ele me ameaça de alguma maneira. Então, existe uma espécie de paradoxo nessa coisa toda. Existe também, os regimes fascistas, eles são muito masculinizados, são muito machistas. Eles, por exemplo, desprezam, e numa sociedade em que as mulheres estão dia após dia ganhando espaço, né, e reclamando os seus direitos, nada mais justo e necessário em pleno século XXI, certamente, né, há uma rejeição. O regime fascista, Zuri, ele se aproveita de uma instabilidade social, econômica, política, ética, social, moral, ética, e ele vai na moral, na questão ética, para explicar os outros problemas. O Brasil está numa crise porque as commodities internacionais de soja, de milho, de petróleo, caíram. A gente entrou. O governo politicamente incompetente não conseguiu gerir tudo isso. Mas nada disso é explicado pela economia ou pela política. Em geral, é explicado pela depravação dos valores e coisa dessa natureza. Não que isso não exista. Isso existe, sempre existiu e a gente precisa, através de educação, educação dentro de casa, educação nas igrejas, educação nas escolas, educação, educação e educação. A gente precisa superar isso, né? Mas ele vê nessas questões o problema da nação. E aí uma coisa começa a se misturar com a outra. O Estado começa a se meter com religião, a religião com a educação, sabe? As coisas começam a se misturar. E, por último, assim, só para resumir, os regimes fascistas, né, ou as atitudes fascistas, elas têm uma certa dificuldade de lidar com a inteligência. Você começa a explicar muito uma coisa, pensar sobre aquilo, geralmente, mas isso tudo não tem nada a ver com a prática. Na prática é diferente, é a ação pela ação, é a prática pela prática, né? É um ódio, digamos, à inteligência. E isso é ruim, porque você acaba não incentivando as pessoas a pensarem sobre as coisas. O vocabulário é muito reduzido, sabe? O vocabulário, as palavras são poucas e são utilizadas com significados muito específicos. E você, melhor do que ninguém, que tem um vocabulário amplo e riquíssimo, sabe que quanto mais palavras tem uma pessoa, quanto mais repertório linguístico o indivíduo tem, mais ele pensa, mais ele faz conexões. E tem poder de convencimento. E não só de convencimento, mas de análise Exatamente, da sociedade. certamente. Né? Então eu diria que nós estamos à beira, isso não é do Brasil, no mundo, de um reaparecimento de comportamentos fascistas. Sabe aquela história que faz altos e baixos? Cíclica. Né? E que despreza educação, ciência, tecnologia, inteligência, direitos humanos, cidadania, né? Como desvalores de uma sociedade. Então, basicamente isso. Quem quiser depois visitar lá o meu canal, tem lá o vídeo. O vídeo não é um vídeo... É um vídeo ilustrativo sobre o assunto. Ótimo, amigo. Certamente é um vídeo muitíssimo interessante que você trata, inclusive, com mais riqueza de detalhes. Sim, sim. Autores, autoras. Isso, exatamente. Você cita as referências e para quem quiser entender um pouco melhor essa doutrina, deve realmente buscar informação até para não se deixar tomar por equívocos, por informações contraditórias. Uma questão técnica. Sim. Há teóricos que dizem o seguinte: o fascismo não é uma ideologia política. O fascismo é uma técnica de fazer política. Ele pode estar em ideologias de direita e ideologia de esquerda. Mas ele é uma técnica, ele é um modo de realizar a política, de tomar o poder. Entende? E isso pode ser verificado se fizermos as análises de quem recentemente esteve no poder e como chegou ao poder. Sim, nós temos exemplos. E da mesma forma agora. Claro. Tá certo? Claro. Muito bem. Daniel Veronese, que hoje se torna
oficialmente e permanentemente nosso repórter cinematográfico e que também é dublê de nosso fotógrafo, está se esmerando nos takes. Muito bom. Além do que, trata-se de um ilustríssimo e sofredor tricolor, o que cria um vínculo muito próximo com esse apresentador no que se refere ao quesito desespero. Depois do intervalo, retornaremos tratando de aspectos culturais e literários. Vale acompanhar, vale assistir esta aula que está sendo aqui proferida pelo grande companheiro professor Ricardo Lengruber. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos. Somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Sabe aquela reforma que você adiou o ano inteiro? Vem fazer agora com a Vermar. Aqui, além das melhores condições em materiais de construção, você tem a ajuda da Lilian, nossa especialista em deixar sua casa linda. Final do ano tá aí. Bora reformar. Vermar, especialista em vender barato. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos. Somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Sabe aquela reforma que você adiou o ano inteiro? Vem fazer agora com a Vermar. Aqui, além das melhores condições em materiais de construção, você tem a ajuda da Lilian, nossa especialista em deixar sua casa linda. Final do ano tá aí. Bora reformar. Vermar, especialista em vender barato. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos. Somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, como também nas noites de terça-feira, às 20 horas, e nos domingos pela manhã, às 11 horas, pela Rádio Conselheiro FM. Esta edição, ela também está sendo reapresentada nesses 2 dias, terça-feira às 20 horas e domingo às 11 horas da manhã, pela Rádio Conselheiro FM. Você pode nos ouvir sintonizando esta frequência de 87,7 em seu rádio ou mesmo acessando o site www.radioconselheirofm ou também pelo aplicativo da emissora disponível no Google Play. Realmente uma parceria muitíssimo bem consolidada entre a TV Zoom e a Rádio Conselheiro, que tem por finalidade, sobretudo, compartilhar ainda mais o conteúdo do que tratamos aqui, especialmente com a população do 6º Distrito, sofrido de Conselheiro Paulino. E nesse momento, nós estamos aqui também num momento de rotatividade da nossa equipe técnica. Sensacional. Substituição do elenco, mas temos banco de reservas para isso. Companheiro,
tratando agora de aspectos também culturais que envolvem a nossa cidade. Recentemente, tivemos o lançamento deste movimento chamado Nova Friburgo Outros 200. Do que se trata? Zuri, na verdade, isso aqui foi uma grande surpresa. Surpresa! E ao mesmo tempo ficou muito maior e muito mais bonito, muito mais competente do que eram os planos originais. Sim. Eu convidei alguns amigos, amigas das mais diferentes áreas de atuação, pessoal ligado a meio ambiente, saúde, proteção animal, planejamento urbano, cidadania, política, professores e professoras das mais diferentes áreas, também sociólogos, e produzimos textos que originalmente deveriam ser um e-book, um livro eletrônico. E-book é ótimo. Na internet. Ficou um material muito bom. Convidamos Regina Lobianco, que fez fotografias, o Léo Artúrios, que fez outras fotografias e fez também trabalhos de edição de imagem. Publicação ficou ótima, amigo. O Igor Veronese fez todo o trabalho de design gráfico. Conclusão da história, resolvemos imprimir o material e distribuir pela cidade. Há em diversos pontos esse material e há também o site dessa iniciativa, www.outros200.com. Repita. www.outros200.com. São reflexões sobre a cidade, sobre as pessoas da cidade e sobre os governos, né? E são propostas também de políticas públicas para o município, aproveitando-nos naturalmente desse momento que é a comemoração do bicentenário de Nova Friburgo e seus 200 anos. Simbolicamente é um momento importante para a gente pensar sobre a cidade, sobre sua história e sobre o seu futuro também. Lá nesse site que eu acabei de mencionar, outros200.com, a gente tem também um vídeo com entrevistas de todos os 18 autores que participaram no livro. Foram uma equipe de aproximadamente 23 pessoas, 18 autores, mais o designer, o capista, 2 fotógrafos e um editor de imagens, ou seja, muita gente voluntariamente participando disso. Quem quiser ter a revista impressa, na livraria Sabor de Leitura, na antiga Rua São João, tem ali um prédio com um pequeno subsolo, ali abaixo, né, do nível da rua, tem lá revistas para serem comercializadas, para ajudar inclusive nos custos que houve aqui para a impressão delas. Vale a pena. E daqui a pouco vai sair um segundo fascículo, um segundo número, né? Com mais outra legião de friburguenses e amantes de Nova Friburgo escrevendo e meditando sobre a cidade. E sendo assim, amigo, eu já quero lhe propor que façamos aqui por ocasião um avant-première. Um avant-première, está combinado. Premiere é ótimo, né? Está ótimo. Que seria um pré-lançamento dessa continuidade desse trabalho, que é sensacional. Realmente eu tive acesso aos textos, à edição, às fotos, são feitas com extremo cuidado e esmero. Eu acho que é importante a gente ter material feito pela prefeitura, sim, mas feito pela sociedade também. Sem dúvida. Sem o vínculo governamental, para que fique nos anais da história registrado e daqui a pouco, quando começarem a pesquisar e a escrever sobre o nosso bicentenário, revisitar esse material, essas inquietações que estão aí. E por falar em livraria Sabor de Leitura, remeto um beijo muito carinhoso e fraternal à queridíssima Ana Beatriz Manier. E a Amanda Lobosco, que também é a proprietária da livraria. Da livraria, sócia da Ana Beatriz na editora. In Media Res. Muito bom. Amigo, ainda nessa toada, nesse recorte, que é um termo que você me ensinou certa vez, e sempre quando você vem aqui eu tenho que pronunciá-lo. Certo. É divertido, cara. Os nossos encontros sempre são muito divertidos. Você também ampliou a sua biblioteca, a sua coletânea de livros
publicados, amigo? Quais são? Na verdade, Zuri, aqui eu tenho, queria deixar com você de presente. Alguns você já Excelente, tem, depois sim. você me devolve. Assim que terminar o programa. Exatamente. Esses 3 primeiros livros aqui, A Escola em que Desacredito, né? Jardinagens Teológicas. Vamos fazer um desfile, amigo, Isso. das publicações. E esse aqui que é sobre a Bíblia, né? Sobre o incesto lá nas leis do Levítico. Então, este primeiro, A Escola em que entre parênteses, acredito. É um livro de 2007. Esse outro que eu vou te... Correto. Este, só um momento, amigo. Jardinagens Teológicas. Tá vendo? É um livro que eu escrevi com um grande amigo, professor da Universidade Federal lá de Juiz de Fora, Edson Fernando de Almeida, sobre o cotidiano religioso. Excelente. E esse livro é resultado da minha tese de doutorado, que eu concluí em 2007, mas o livro foi publicado só em 2011, O Incesto nas Leis do Levítico. Sensacional, bicho. Apesar do título ser um título... enigmático. O texto trata exatamente sobre a formação das leis na antiguidade. Quem me orientou foi um dos melhores assiriólogos do mundo, que que estuda a Síria antiga, correto, né? Correto. Viveu em Friburgo durante muito tempo, professor Buzon. E aqui, Zuri, são livros novos. No ano passado eu publiquei Ética... porque tem tanto tempo que eu não venho aqui, que aí... Cara, canalha, rapaz. Mas agora estamos recuperando o tempo. Ética, Educação e Direitos Humanos. E esse daqui é um livro para crianças e adolescentes de todas as idades. A Parábola do Pai Amoroso. Quem fez as ilustrações desse livro foi um desenhista, um ilustrador lá de Belo Horizonte chamado Renato Douglas. E foi publicado esse livro pela Chiado Editora, lá em Portugal. Em Portugal. Portugal. E se tiver uma boa saída, ele vai ser publicado em inglês e espanhol também, proximamente. Bicho, sensacional. Esse aqui é meu último livro que chegou às minhas mãos. Bíblia, Teologia e Espiritualidade. Exatamente. Editora WI. São reflexões sobre a Bíblia, à luz do cotidiano, sobre política. E quem quiser escolher um presente de Natal, um livro para dar para alguém, chegou às minhas mãos agora no primeiro semestre, O Dia em que Deus nos Visitou, publicado também lá pela editora de Portugal, a editora Chiado. E quem faz a ilustração deve ser também é o Renato Douglas. O estilo é o mesmo, exatamente. Exatamente. O estilo é o mesmo, exatamente. Ou seja, O Dia em que Deus nos Visitou. Quem quiser conhecer esses livros com detalhes, Uri, Exato. eu tenho informações deles todos lá no meu site, ricardolengruber.com. Lá você acha o meu blog, onde eu escrevo uma vez por semana, acha o meu canal do YouTube, onde eu tenho um texto, ou melhor, um vídeo, né, sobre algum tema, como você mencionou, sobre o fascismo ou outros temas, aulas, reflexões. Sobre a religião luterana, que também não tivemos oportunidade de abordar. Tem lá um vídeo sobre a Reforma Protestante. Exatamente. Né? Os vídeos são produzidos pelo Léo Artúrios, né? São com muito boa qualidade. E tem também os meus livros lá disponíveis, em breve, inclusive com uma lojinha lá para eu mesmo poder comercializá-los. Ou seja, a plataforma ricardolengruber.com você encontra tudo. Sensacional, parabéns mais uma vez. Temos aqui 7 publicações de altíssimo nível literário e intelectual e que desde já agradeço, sensibilizado, o presente que me é oferecido, obviamente, certo, mas que traduzem todo o seu talento nesse aspecto. Muito obrigado pela oportunidade. Embora por vezes sejamos aqui bastante descontraídos e irônicos um com o outro, mas no fundo temos grande admiração de ambas as partes. E você que nos ouve nesse momento pela Rádio Conselheiro FM, vale tentar acessar o site do professor Ricardo Lengruber, ricardolengruber.com, e você terá acesso a esta belíssima obra literária com riqueza de detalhes nas informações, aos canais no YouTube, aos artigos nos blogs, enfim. E tem uma coisa curiosa lá no site, eu falo no programa do Pedro Osmar, todo dia de manhã, e falo também no programa do Eli Borges, na Rádio Sucesso, na Boca da Galera. Sim. E eu criei lá um podcast, né, uma área para áudios, então tem lá o registro com os temas que eu converso com os dois, estão lá no site também. Você é muito pródigo, amigo, nessa...
nesse manuseio dessa tecnologia. E muito organizado. Exatamente, muito cartesiano nesse sentido. Nós estamos na reta final, obviamente, amigo, e em uma frase, revele a sua expectativa acerca dos atuais, quer dizer, dos futuros governos que foram eleitos agora, tanto em primeiro quanto em segundo turno, para o Estado e para o país. Zuri, a minha expectativa é aquela que o Ciro Gomes disse recentemente. Estamos todos dentro de um mesmo avião e os pilotos escolhidos para esse avião são esses que estão aí. Se der certo, todos ganhamos. Se der errado, todos perderemos. No entanto, o cenário é de muitas nuvens no ar. Muitas nuvens no ar. O piloto precisa ser muito bom para a gente passar com êxito por tudo isso. Eu, não é porque eu sou professor, tenho certeza absoluta que se os nossos governos não investirem em educação com seriedade, a gente não vai sair de onde a gente está. A gente vai piorar. Retroceder. É uma bela figura. E nesse cenário todo que a gente conversou sobre inteligência artificial, é quase que andar para trás. Muito obrigado pelo convite e pelo espaço. Mesmo às vezes você duvidando, você ainda desfruta de grande prestígio e admiração desse apresentador. Por vezes a agenda é conflitante, mas você retornará aqui em breve para a gente poder aprofundar os temas que aqui tratamos, sobretudo algo que me atrai muito e tenho certeza a nossa expressiva, maciça audiência, que é a influência das redes sociais no processo de formação educacional, moral e ética. Fantástico. Inclusive, fica como sugestão de literatura para uma publicação, correto? Muito bem. Precisamos encerrar definitivamente o nosso repórter cinematográfico Rafael. Hoje nós estamos tendo aqui uma pleiade de profissionais que tem dado conta do recado, também está muito atento. Entendendo mais uma vez que levamos até você informação de qualidade, com conteúdo e com responsabilidade. Até porque, através da informação, você obtém a transformação que precisa, tanto no cenário federal, estadual e municipal, em Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuide-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.